Olá a todos, estamos aqui, Nardi e eu, para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de maio. Tudo bem, Nardi? Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. Bom, a gente vai começar agora, estava até discutindo com você antes de começar a gravar a dinâmica do vídeo. E agora, nesse relatório, a gente colocou um guidance que vale a pena a gente mencionar, tudo o que está sendo proposto no guidance para os cotistas e investidores entenderem. Então, a gente vai começar com a atualização do portfólio, pode ser? Certo. Bom, acho que a gente sempre fala todo mês o andamento. Alguns meses são um pouco parados, né? Não é que é parado, é que assim, muitas vezes a gente está trabalhando na mesma coisa do mês passado, ainda que a gente já falou várias vezes aqui que leva um tempinho. Mas assim, acho que a gente sempre coloca, inclusive, aqui a atualização do portfólio na ordem de aquisições, né? Então, a gente já bateu muito falando que Passarelli e Torre Sul são dois ativos já performados no portfólio. Hoje a gente tem melhorias que, assim, às vezes algumas delas são um pouco cosméticas, né? Melhor, acho que não estão mais já tanto no escopo de melhorar a vida, né? Mas deixar o prédio mais atrativo ainda, deixar ele mais bonito, mais moderno, né? E então o Passarelli e Torre Sul já estão nessa esteira. E o Fujitsu, o FL e o GPA realmente são os últimos ativos do portfólio. Então, assim, às vezes a gente vai ter um pouco mais para falar deles, justamente porque são prédios mais novos do portfólio. Inclusive o Fujitsu está num processo de retrofit mais pesado que os outros, que o Passarelli acabou de terminar, né? Exato. O Passarelli a gente falou no mês passado, terminou lá toda o retrofit da fachada, do muro da marginal, paisagismo, aquilo que a gente já falou em vários relatórios, né? E agora a gente está trazendo algumas modernizações pontuais para o prédio, né? Então a gente está mexendo na parte de acesso facial lá das catracas. Isso, na verdade, a gente está trazendo... Quem for ler aqui o relatório na página 5 vai ver vários ativos do portfólio, a gente está fazendo isso agora, né? O Passarelli, Torre Sul, Fujitsu, o Faria Lima também a gente vai fazer, né? Então a gente está trazendo essa modernização para todos os ativos do portfólio. E aí a gente está trabalhando algumas coisas pontuais, né? Então, algumas que são consideradas do ponto de vista de condomínio manutenção, né? Então, coisas como pintura do gesso, mexendo em iluminação. A gente, inclusive do Passarelli, em setembro, quando a gente fizer 6 anos de fundo, a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais temática. E a gente vai mostrar como é que está o prédio hoje, vai dar para ter uma ideia bacana. E a gente, acho que de acontecimentos mais novos, a gente no Passarelli a gente fez a contratação da consultoria para a certificação LEED. O prédio já tem certificação LEED Gold, e aí a um determinado tempo de ano, a gente tem que chegar e recertificar o prédio para continuar. Validar, né? Que a gente continua mantendo as mesmas... Exato. E acho que de último ponto, assim, a gente não soltou fato relevante, não soltou comunicado a mercado, porque é uma questão que não impacta muito na vida do fundo aqui, né? A gente teve uma desocupação de um inquilino, já estava previsto, a gente já estava trabalhando isso ali desde meados de fevereiro, e esse inquilino, ele tinha um conjunto, ele passou a ter 2, e aí ele devolveu esse conjunto que foi absorvido pelo mesmo tempo por um inquilino que já tinha o resto dos conjuntos do andar. Então a gente continua com vacância zero no fundo. 21 meses, junho agora que a gente está gravando, entramos no 22º mês, quase 2 anos, que é um marco importante para o fundo, acho né? para todos os fundos de laje, né? Exato. E assim, a gente não teve queda de valor de aluguel, né? Ficou nos patamares mais elevados, o que acabou sendo positivo para o fundo. Acho que quem observar ali os índices de vacância financeira e tudo mais, sempre vai ver uma flutuação, porque esse é um movimento, por exemplo, que entrar 1, 2, 3 meses de carência vai acabar fazendo com que a vacância financeira ela suba um pouquinho, ainda que de forma não muito relevante, e com isso ela volte a cair depois. Torre Sul também não tem muita novidade, né? Então a gente está muito em linha com o que a gente falou no mês passado. Acho que a novidade é que a gente está em vias de fechar a renovação do contrato do operador de estacionamento. E aí só para explicar para quem está vendo o vídeo, né, e agora ouvindo, porque a gente tem no Spotify também um podcast, Delícia, né, correr escutando a gente, né? Exato, não precisa nem abrir o YouTube mais, né? A gente está fechando a renovação por um prazo lá de mais 5 anos. E geralmente quando o empreendimento imobiliário ele é muito bom e o operador quer estar lá, ele paga um negócio que a gente chama de outorga. Para alguns, pode falar que é luva, né? Outorga, então é um dinheiro que o fundo, que na verdade o prédio vai receber, o condomínio, né? E isso é dinheiro de proprietário, então naturalmente a gente deve ver
essa outorga entrando agora no segundo semestre, que é um rendimento adicional, não está previsto aqui no nosso guidance, mas a gente oportunamente comenta aqui. Fujitsu, então, a gente está trabalhando no retrofit da área térrea e diversas outras melhorias. Deve iniciar ali em agosto o início do retrofit do lobby. Faria Lima 1355, a gente está trabalhando muito forte a questão dos arquitetos, estudo topográfico, o EVTL, que é o estudo para validar toda a parte de viabilidade técnica e legal dos parâmetros urbanísticos. A gente já vem comentando isso e alguns outros pontos. E esse é um prédio que ele é o penúltimo adquirido pelo fundo, depois veio o Pão de Açúcar. Esse a gente contratou a consultoria também para colocar a certificação LEED, porque ele não tem certificação LEED, né? Então vai demandar uma série de investimentos e adequações no prédio para ele poder ser certificado. O GPA continua em andamento aqui a parte de reforço estrutural. Bom, nesse mês de maio, é importante mencionar que a gente teve a aprovação de uma GE e a gente passa a partir do dia 17 de junho ter um novo administrador do fundo, né? Passa a ser o BTG. Sim. Então a gente aprovou, deu tudo certo. Então a gente vai fazer essa mudança. Foi um processo que a gente conversou muito internamente, né? Para mudar o administrador e a partir de junho será um novo administrador, né? Sim. Então, e o que é importante mencionar também, a gente está gravando esse vídeo no começo de junho, né? 5 de junho. 5 de junho. E a gente fechou, né, a venda da loja do Santander. Sim. E isso faz o gancho que eu quero falar, na verdade, que é a nossa projeção que está na página 6 do relatório, que é o importante. Eu acho que a gente entra no mês de junho, né, finaliza maio, entra em junho já falando guidance para 2026, que foi um guidance, né, Nardi, que a gente vem mencionando assim, o ano inteiro, desde a venda do São Luís, a gente sempre vem mencionando, olha, a maior distribuição irá ocorrer em 2026. E aqui a gente coloca não só a projeção de distribuição, como a expectativa do yield para o fundo, considerando o fechamento da cota do mês de maio, né? Exato. A gente sempre tenta, de forma até cansativa para quem assiste a gente tenta passar uma previsibilidade. Então a gente está em maio de 25, a gente meio que abriu até daqui um ano, né? O que é a expectativa de rendimento do fundo, porque naturalmente a gente sabe as dinâmicas de mercado, sabe que hoje o fundo está distribuindo num patamar mais elevado, aí quando ele torna a cair lá para os 74 centavos, é esperado por alguns um movimento de queda na cota do fundo. Apesar de tudo, gostaria de chamar a atenção, né? O fundo, com a cota patrimonial, com a cota mercado que a gente fechou hoje em 74 centavos, a gente está distribuindo ainda 0,9% ao mês, líquido, né? Que é um rendimento muito bom, que aí contempla praticamente nada de ganho de capital, né? Só um pouco de resultado acumulado que a gente põe na conta. Como você comentou, né, Bia? Putz, a gente divulgou que teve lá 10 centavos de ganho de capital da venda da loja do Torre Sul, e a gente não alterou o guidance aqui do segundo semestre, né? Mas assim, está implícito que a gente pode ter um movimento de alta ali para as bandas superiores do 76 centavos, tá? Com isso, a gente, de uma forma geral, optou por não distribuir necessariamente isso, tá? Mas a gente sempre está tentando deixar o máximo de resultado para o fundo distribuir, tá? E aí a gente passa a abrir o primeiro semestre do ano que vem, que é a maior distribuição da história do fundo. Exato. É importante falar, né? A gente vem distribuindo de forma constante, aí, pelo menos pelo último ano e meio, quase, dividendos mais elevados, né? A gente começou com uma venda do Timbaúba lá no fim de 23, aí depois teve a venda de São Luís no início de 24, e aí com isso a gente teve rendimentos mais elevados. A gente ainda está num patamar bem mais elevado para a laje corporativa e vamos ficar mais ainda, tá? E aí gostaria de chamar a atenção que a gente planeja muito, né, a expansão do portfólio nessa janela que está vindo aqui do início do ano que vem. A gente acha que é oportuno. A gente tem uma leitura de mercado nossa aqui que possivelmente a gente teria um follow-on no fundo, tá? Mas, novamente, todas as projeções que a gente põe aqui são do jeito que está, né? Não consideramos nada disso. Eu acho que até vou reforçar isso. Quando a gente faz essa projeção e considera o ano de 2026, a gente está considerando a quantidade de cotas que existem hoje no fundo. Então, são 4 milhões... 4.221.967. Exato. Então, a gente está considerando essa quantidade de cotas. Mas é esse cenário que a gente tem no momento. Então, não tem como a gente prever um crescimento do fundo.
A gente até tem recebido questionamentos via RI, como que a gente vai fazer esse crescimento. Então, assim, hoje, o crescimento com uma emissão, um follow-on, é mais inviável, difícil, né? Pela questão do valor da cota, pelo valor dos custos de uma emissão. O que a gente tem analisado e considerado é tombar ativos, que a gente já conversou isso bastante, eu acho que em várias leituras de relatório a gente já menciona esse tombamento. Então, é tombar ativos bem localizados para o TEP, pagando com cota. Então, assim, a pessoa que está vendendo o ativo, ela recebe cotas no valor patrimonial, correto? E daí ela vai saindo aos poucos. Mas isso é uma questão, não é tão fácil alinhar também todos os astros para conseguir fazer esse tombamento, né, Nadi? Claro, inclusive porque essas integralizações, a maior parte delas, o proprietário ele quer que a gente integralize à vista, né? E hoje, no mercado que a gente está, muitas vezes, apesar de a gente comprar cap rates de 9, por exemplo, que são, pensando num cenário econômico menos estressado, é uma boa métrica, a gente incluir necessariamente isso não necessariamente vai agregar valor para o portfólio, a termos de distribuição e, assim, às vezes um cheque que não é muito grande, né? Então a gente precisa pensar de forma estratégica. Olha, tá um pouco dentro do escopo que a gente quer aqui, porque, assim, a gente recebeu muitas oportunidades de integralizar 1, 2 andares de um prédio que a gente nem tem participação, que não necessariamente ela ia ser atrativa do ponto de vista de diversificação de portfólio, né? Então a gente falou, bom, vamos tentar encontrar algo que faça um pouco mais de sentido nesse viés. Mas a gente continua procurando e é isso que você falou, tem que conciliar tudo. A pessoa querer vender, o tombamento e o fluxo que vai receber de aluguel fazer sentido para o fundo, né? É isso. Então, assim, nesse cenário que a gente está, só reforçando, a gente está considerando o atual cenário do fundo, essa distribuição. Então, a gente não sabe o que vai acontecer até janeiro de 2026, mas é isso o cenário que a gente tem hoje. Perfeito. Né? Assim, e a gente considera com 0% de vacância física também, que é super importante mencionar esse ponto. Sim. Mas, de qualquer forma, existe no primeiro semestre de 2026 a maior distribuição do fundo em função da última parcela do São Luís, que é o mais importante, né? Sim. Certo. Nardi, tem mais algum ponto que você gostaria de mencionar? Não, acho que a gente pode passar os números aqui do fundo, né? A gente fechou, então, teve uma queda no mercado, quem acompanhou, mês passado a gente estava com o PVP um pouco mais alto. O IFIX teve uma subida grande aí, né? Teve uma guinada grande, assim como o Ibovespa. Acho que a gente está num caminho natural de correção. Teve notícia ruim para variar, né? Questão de imposto aqui, que acaba estressando um pouco o mercado. Mas a gente está ainda super bem posicionado no mercado aqui, um deságio baixo em relação aos pares. Cota mercado de 83,60, um patrimonial 96,65. Com esse 0,95 que a gente distribuiu, isso dá um dividend yield de 1,14, anualizado de 14,52, e mês que vem a gente distribui R$ 1,05 dentro das bandas que a gente está prevendo, que é a última perna do ganho de capital desse semestre. Que também vai aumentar o yield Também vai aumentar. A gente só queria falar que a gente está à disposição no ri@telos.com.br e dizer que tem uma pessoa que é o Felipe, que ajuda a gente todo mês, que ele troca agora a Jorge, que vai começar a trabalhar comigo. O Felipe está saindo da Telos, fui super obrigada, de coração. Eles que ficam atrás aqui dos bastidores gravando o vídeo. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Nádia. Obrigado.